Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes e muito especiais, gente, para falar de um tema muito relevante, que são as crianças e missões. Entende? Então, se você tem amigo aí do departamento infantil, líder do departamento infantil, pessoas que têm chamados com criança, por favor, dispare este link, tá bom? E aí eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, tá? Então, bora lá. Então, gente, como nós falamos aí no início, nós estamos aqui com duas pessoas ilustríssimas, né? E se você está acompanhando o nosso podcast, nós tivemos um podcast com o pastor Lázaro e o pastor David do Nepal. E hoje nós estamos aqui com a Loren. A Loren é a esposa do pastor Lázaro e também ela está desenvolvendo junto com ele ali, né, um trabalho no Nepal. Então, Loren, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço por ter aceito o nosso convite, viu? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nós. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Loren, fazem 2 anos que eu moro no Nepal com o Lázaro. Conheci ele em missões, né, no Nepal. E... Aí fica a dica, gente, fica a dica. Faz missões e case lá, né? Conheci ele lá e hoje nós atuamos trabalhando no processo de plantação de igreja. Também temos projeto com crianças no Nepal. Ai, que lindo, muito bom. Vocês vão conhecer mais sobre isso, né? Sobre o que você faz. Nós vamos conversar sobre isso nesse podcast. E nós estamos também aqui com uma grande amiga, somos amigas de muitos anos, a Lud Cury. Gente, a Lud é contadora de história. Então, ó, se você precisar de uma contadora de história, por favor, entre em contato com ela. Nós vamos passar para você aí o Instagram no final, tá? Que vale a pena, gente. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas, Lud, obrigada também por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E se apresente um pouquinho para a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Eu sou a tia Ludica. É assim que eu me apresento, como contadora de história. E trabalho com criança há muitos anos. Tenho o maior prazer, né, de ministrar para crianças, tanto em igreja, em escola dominical, como em escolas, né? Eu faço parte de um projeto de contadoras, nós vamos em escolas contar histórias. E é um prazer estar aqui. Que bom, muito bom. Gente, então vamos começar aqui com uma pergunta, né? Por que crianças? Por que crianças? Como se deu esse chamado, essa vontade, essa vocação, né? Para trabalhar com crianças? Vocês podem escolher quem fala primeiro. Pode ser. Como eu disse, eu aprendi isso, né? Que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, é uma necessidade, nós precisamos investir nas crianças para que a semente do evangelho seja plantada, para que quando ela cresça, né, isso resulte em frutos para a glória de Jesus. Porque a criança... Pode começar, eu tô... Você está nervosa? Não, mas fica tranquila. Nós estamos só conversando. Não, fica tranquila. Mas olha só, é interessante isso que você está falando, porque o coração da criança é de quem chega primeiro, né? Se a gente parar para pensar, quando a criança nasce, quando eu dou aula, né? Estou falando da aula de liderança cristã, por exemplo. Eu não estou falando só liderança dentro da igreja, dentro de casa, o pai, né? Os pais, falando do pai como sacerdote, ele é um líder. Então, ele recebe aquela criança, quando ela nasce, é uma carta em branco. Não é? É uma carta em branco. E aí, quem vai escrever essa história? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre o próprio Deus que escreve, mas ele colocou o pai e a mãe ali para contribuir, cooperar com essa escrita, com esse enredo, com esse roteiro, não é verdade? Sim. Então, como que o pai, né, ele pode alcançar esse coração da criança, né, primeiro? Porque o coração da criança é de quem chega primeiro. Sim. A primeira pessoa que eles veem é o pai e a mãe, Sim, né? sim. É muito interessante essa expressão, né? O coração da criança é de quem chega primeiro.
E eu tenho para mim uma máxima que é: as crianças são a riqueza das nações. Elas são o tesouro dessa terra. Amém. Eu sempre enxerguei a criança como o maior tesouro dessa terra. Por que seria a maior riqueza das nações? É interessante isso, né? Na verdade, é algo tão pessoal meu, porque quando eu vejo a criança, eu entendo que ela tem não só um propósito, mas que ela tem um valor inestimável. Todos nós fomos crianças um dia, né? Por que que Deus criou o ser humano bebezinho e vai crescendo? Por que que já não criou todo mundo adulto? Aham, Não é? sim. Então, existe alguma coisa de muito importante na infância, na criança, né? A gente lê lá em Salmo 8, né? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, suscitaste força, Sim. né? Suscitaste louvor para fazer calar o inimigo e o vingador. Então, eu vejo que realmente as crianças, elas são o tesouro e são a vitória nessa terra. E parece antagônico, né? Da boca das crianças suscitaste força. Um ser tão frágil suscita força. Só o Senhor para fazer uma coisa dessa, né? Então, fala pra gente, Lúdia, assim, como surgiu esse porquê criança? Por que que eu sei que você, né, você é apaixonada com criança. Então, assim, por quê? Como se deu esse chamado? Como você descobriu que você, poxa, eu quero trabalhar com criança? É interessante isso porque, como nós estamos falando de criança, desde criança eu gostava de criança. Então é interessante. Sim. Eu lembro que eu contava história para as crianças menores que eu. Eu era até meio dramática, sabe? Era história mais de fazer chorar. É contadora de história desde criança. E fui crescendo com essa disposição, esse prazer, né, de estar com criança. E na igreja isso aflorou, né? Eu simplesmente, quando eu me vi, eu já estava trabalhando com criança. Não houve um convite formal, eu simplesmente fui Fluiu. atraída para as crianças. E no decorrer da minha história vieram sonhos mesmo, literais, que eu entendi que era confirmando esse meu chamado. E uma frase que, se não me engano, você me falou, alguém falou, não lembro o autor, mas quem me trouxe essa frase, acho que foi você mesmo, que diz: o que te indigna define, né, a sua missão. Então, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Notícias sobre criança, notícia de abuso, notícia de algum problema com criança, isso eu sei que mexe com todo mundo. Mas para mim é mais uma confirmação de que eu quero trabalhar com criança. Mas é interessante, você fala, mexe com todo mundo. Mas quem tem o chamado, mexe e você vai agir. Exato. Entende? É diferente. Mexe com todos nós. Estou falando de mim. Mexe comigo. Mas não ao ponto de eu tomar alguma atitude. Né? Mas no seu caso, não. Você vai agir, né, contra aquilo que está acontecendo. Né? Isso é muito bom. E você, como que se deu assim esse chamado para trabalhar com crianças? Desde quando eu me converti, eu fui atraída também ao Ministério Infantil. Então, com o passar do tempo, eu fui atraída para evangelismo de crianças. Então, na minha cidade também, eu tinha o hábito de ir às escolas, contar histórias e ministrar a palavra de Deus. Momentos com Deus, projetos que de alguma forma evangelizassem as crianças. E nunca mais parou, né? Desde quando eu me converti, eu sempre servi o ministério, ou onde o Senhor me levava, eu sempre procurei servir crianças. Para tomar o coraçãozinho delas primeiro, né? Sim, você chegar primeiro, para né? que Jesus chegue primeiro. Amém. Então, assim, essa é a palavra, que Jesus chegue primeiro. Amém. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer ideologia, antes de qualquer filosofia errada, antes de qualquer ensinamento errado, que Jesus chegue no coração dela primeiro. Então, isso é o que move. Porque se ela tem um encontro com Deus, ainda pequena, ela nunca mais esquece. O coração dela ali está puro, é um coração que não está tão endurecido pelo pecado. Então, a porta, né, ali para Jesus
elas são mais sensíveis ao Senhor. Não, que coisa Então, linda, né? É isso. É verdade. Criança é muito puro, né, gente? É muito bonito ver uma criança falando, se expressando. É muito bom. É muito bonito ver isso, né? Como que ela fala. É limpo, é puro, não tem mistura. Não. Então, igual eu estava falando com a Lud, né? Eu fui falar lá na igreja sobre missões para as crianças. E eu estou falando sobre missões. Tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? De repente, uma menininha levantou e falou assim: Ô tia, quantos filhos você tem? Aí, aí eu falei assim: não, a tia não tem filhos. Por quê? Porque a tia não é casada. Por quê? Sim, eu estava falando sobre missões, mas aí a pureza deles, né? Aí eu falei: deixa eu responder, é muito bonito isso, porque não tem máscara, né? Não tem máscara. E eu acho interessante quando Jesus, aos 12 anos, né? Ele chega e fala para o pai e para a mãe, para José e Maria: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Então, desde os 12 anos, ele já sabia o propósito dele, ou até antes, né? Mas a Bíblia fala de 12 anos. E vocês acreditam, né, que a criança, quando ela nasce, ela já tem um propósito em Deus? O que vocês acham? Com certeza, né? A própria Bíblia deixa isso claro, né? No Salmo 139 fala, né? Quando eu fui formada, substância ainda informe no ventre da minha mãe, né? Então, é uma coisa muito séria isso, porque quando você pensa, aquela pessoa, aquela pessoinha, né? Deus tem um plano para ela. Charles Spurgeon tem um livro sobre pessoas que trabalham com crianças, e ele fala que de um educador que ele, não sei se ele tirava o chapéu quando ele entrava na sala, ou ele ficava em pé para as crianças, porque ele não sabia se uma daquelas crianças seria o próximo primeiro-ministro. Isso é demais. Né? Então, assim, é muito lindo isso, você olhar para as crianças e falar: o que Deus tem para ela? Deus escreveu alguma coisa para ela e eu estou fazendo parte disso. Eu estou fazendo parte disso, né? Então é algo, é sobrenatural, é espiritual e é fantástico. É maravilhoso. Então, dentro disso que você está falando, uma coisa interessante, porque quando a criança é pequenininha, quando nós éramos pequenininhos, né, as pessoas chegavam e falavam assim: o que você quer ser quando crescer? No meu ponto de vista, nós como cristãos, essa frase não encaixa, não cabe para nós. Não é o que você quer ser quando crescer, o que o Senhor quer que você seja quando você crescer. Entende? Vocês concordam? Concordo. Uhum. Eu também creio. E eu sempre, é sempre um alvo das minhas orações, o Salmo 139. Porque desde o momento que eu conheci o Senhor, é uma oração que eu faço para que Ele me mostre qual que é a vontade perfeita dele para minha vida. Então, independente da idade, desde criança, adulto, todos nós, né, tivemos, o Senhor escreveu os nossos dias, todos eles foram determinados pelo Senhor. Então, cabe a nós buscarmos isso. E como tias, né, de crianças, do ministério, nós somos apenas um instrumento para que essa criança ela possa, de alguma forma, alcançar esse lugar, né, de entendimento daquilo que o Senhor tem para ela, né, fazer parte desse processo. Então, se ela tem um propósito, ela tem uma missão. Ela tem uma missão. Né? A gente sabe que Deus que está em missão, mas nós cooperamos para a missão de Deus, né? Mas dentro dessa cooperação, os pais precisam achar qual é a missão dessa criança. E aí investir na vida dela, né? E como vocês veem hoje os pais com essa missão de investir na missão do filho? Como vocês veem isso hoje, vocês que trabalham com crianças? Olha, é interessante a gente pensar em dois tipos de... Não sei se eu posso resumir tão simploriamente assim, dois tipos de pais, mas porque os pais cristãos, os pais que já têm uma vida com Deus, eles enxergam a vida de uma maneira diferente de uma família, uns pais que não creem em Deus, né?
Mas isso não significa que aquela criança não tenha também um propósito, porque todas têm. Né? Todo ser humano, Agora, né? trazendo então para o nosso meio, né, os discípulos de Jesus, os pais, vamos imaginar, pais que são crentes, cristãos, discípulos de Jesus. Eles sabem que o filho tem um propósito. Agora, a tendência, eu vou voltar para o Charles Spurgeon, porque eu gosto muito das coisas que ele fala, tem dois extremos que a gente precisa evitar. Um é de achar que a criança já é santa, que ela não tem pecado. Então, às vezes passa por cima, não preocupa tanto em trazer a mensagem, porque acha que, né, criança pura. E o outro extremo é achar que ela não vai entender nada. Subestimar, né? Vamos esperar crescer, subestimar a criança. E não, a criança entende, ela tem capacidade de entender, aliás, maior até do que muitos adultos, porque ela, como você falou, ela ainda não está corrompida, ela ainda não está tão estragada, vamos dizer assim, né, por esse mundo. Então, a missão dos pais talvez não seja nem tanto trabalhar muito em função, mas é observar, é orar. E como Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Sim. Então, às vezes, a atitude é mais de não impedir. Não impeça. Né? Legal. O que você está fazendo para impedir? Às vezes, é um mau testemunho. Porque dentro de casa é onde a criança vai ver mais Jesus, ou não vai ver Jesus. Então, a vida, né, ensina a criança no caminho que ele deve seguir. Então, não adianta levar para a igreja, mas dentro de casa a criança não consegue ver Jesus na vida dos pais. Então, eu vejo isso muito como esse empecilho. Quando Jesus fala, não impeçais, é isso. Viva a sua vida com Deus, porque a criança vai se espelhar. O que a criança mais faz é imitar. Isso. Não é? Tem um vídeo no YouTube. Crianças imitam os pais. Você já viu? Já. Muito forte, né? Tudo que os pais fazem, de bom ou de ruim, a criança vai imitar, né? Muito, muito, muito forte. E falando sobre, eu ouvi uma vez alguém pregando, eu queria saber a opinião de vocês. Uma pessoa falando que Deus, ele queria fazer algo na Terra, ok? E aí, querendo fazer algo na Terra, ele pensou, vou fazer uma pessoa com essa habilidade, com essas qualidades, com essas características, para que essa pessoa, eu vou formar essa pessoa e essa pessoa vai cumprir esse propósito. Então, desde pequenininho ele já começa com aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Sim. O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito sim que o Senhor, ele nos deu dons e habilidades para cumprir esse propósito. Às vezes o meu dom, a minha facilidade, ou vamos colocar as crianças, a facilidade de uma criança não é a mesma que outra. O dom de uma, a habilidade de uma é diferente da habilidade de outra. Mas isso tudo coopera para que a criança cumpra o propósito, para que a gente cumpra o propósito. Eu acredito. Sim. Isso mesmo. Opinião. Também concordo. E é nesse ponto que eu vejo que, às vezes, os pais precisam observar mais. A gente precisa entender que a criança, ela tem personalidade, ela tem características dela. Muitas são parecidas com os pais, mas ela tem a peculiaridade dela. Então, essa observação, principalmente dos pais, e nessa hora a escola pode ajudar, tanto a escola normal como a escola bíblica, né? Pode ajudar, mas nunca tomar o papel dos pais, porque são eles que conhecem os filhos. E uma coisa interessante também, que eu acho que até mesmo alguma deficiência da criança pode também ser um indicativo de alguma coisa que vai direcionar a vida dela. Sim. Né? Sim. Por exemplo, eu lembrei de Mary Jones, não sei se vocês conhecem a história de Mary Jones, né? Uma menina que não sabia ler, mas que queria tanto saber ler a Bíblia, né? Estudou para ler a Bíblia, depois trabalhou, guardou todo o dinheiro dela para conseguir uma Bíblia na língua dela, que era galês, né? Não conseguiu de imediato e aquilo despertou
o pastor que estava lá conversando com ela, e dali foi fundada a Sociedade Bíblica. Então, assim, é uma deficiência. Ela queria aprender a ler, ela sentia essa necessidade. E dali ela nem imaginou, talvez nunca soube, do alcance da atitude dela até os dias de hoje. Nós temos quantas Bíblias, né, da Sociedade Bíblica. E cabe aos pais também ter a sensibilidade de não fazer comparações, porque isso pode inibir, né, os dons e talentos na vida de uma criança, e isso pode bloquear ela lá na frente. Então, essa comparação, saber, eles terem a sabedoria que o Senhor criou cada um de uma maneira, com um propósito, com uma habilidade, com um talento, e que a comparação, ela não é do Senhor, né? Não faz bem. Então, isso já vai também ajudar, né, no cumprimento ali do propósito, a ela fluir, saber, não, Deus me fez assim, eu não preciso ser como a outra, eu não preciso comportar como a outra, né? Eu tenho talentos diferentes, tenho dons diferentes, habilidades diferentes. Então, as crianças podem fazer missões na tenridade já. Sim. E dá um exemplo, como elas fariam missões na tenridade? Ah, interessante. Eu me lembro quando eu fui não sei se você foi também, né? Tem tanto tempo isso, mas nós fomos numa missão evangelística no Chile, pessoas de várias nacionalidades. E havia um grupo do Alasca, e eram crianças. É aquele antigo King's Kid. E elas iam para as praças e cantavam e dançavam. Ninguém entendia a língua delas, né? Era em inglês, mas acho que deve ser até um dialeto um pouco diferente do inglês que a gente está acostumado. Mas só delas estarem ali, mostrando o amor de Deus, concordando com tudo que estava sendo feito ali, eu tenho certeza que aquilo ali chamou a atenção de muita gente. Então, a criança ela tem uma característica dela peculiar. Aí eu volto para o Salmo 8, né? Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, porque uma criança ela para tudo. Eu brinco que eu falo assim, numa cerimônia de casamento, por exemplo, todo mundo se apronta, né? Todo mundo quer ficar assim. Aí chega um bebezinho com uma roupinha, ninguém, né? Lógico, a mãe vai preocupar em pôr uma roupa, mas quando as pessoas olham para o bebê, às vezes elas nem reparam na roupa, mas o bebê parou o trânsito ali, todo mundo prestou atenção nele. Então a criança ela tem esse, não sei se é dom, o que é isso, porque a criança ela toca em nós, talvez em alguma parte do adulto que um outro adulto não consegue tocar. Então você vê uma criança cantando, louvando a Deus, aquilo mexe com a pessoa. E é interessante isso que você está falando, Lúcia, porque a criança faz missões muitas vezes sem falar. Vivendo. Por quê? Pela pureza da vida. A forma que vive, a maneira de viver é uma maneira pura. E ali Deus já está se revelando. E quantas testemunhas que nós ouvimos de crianças que se converteram, conheceram o Senhor, e a família não conhecia o Senhor, e a família foi atraída, se converteu através da vida da criança. Então, uma vez que ela entende isso, uma vez que isso queima no coração dela, né, essa semente é plantada, ela tem esse entendimento, ela mesmo naturalmente, espontaneamente, ela vai evangelizar, ela vai, de alguma forma, fazer a diferença. Lembrei de um episódio, nossa, isso marcou minha vida. Nós fomos, eu fui dar um workshop, enfim, sobre artes e tal, e aí no final daquele dia, nós fizemos um tempo de adoração. Até você falou de King's Kids, eu lembrei, foi na base de King's Kids lá em Pitangui, interior de Minas. E ali, gente, Deus começou a se mover. Começamos nisso, nesse tempo de louvor e adoração, umas 7 horas da noite, mais ou menos, logo depois do jantar. E Deus começou a se mover naquele lugar. E eu lembro, gente, hoje ela deve estar uma mulher, né? Uma menina, ela tinha, se não me engano, 6 aninhos. Parecida com você um pouquinho, assim, lourinha, sabe? Cabelo escorridinho, pouquinho, pequenininha, branquinha.
ela começou a dançar. Mas assim, ela rodava dentro daquele ambiente que nós estávamos. E de repente, aonde ela passava, as pessoas caíam em convicção de pecado. E as pessoas começavam a se arrepender. Deus, tem misericórdia de mim. Eu fiz isso, fiz aquilo. A criança passava. Gente, foi algo assim, eu olhei e falei, o que é isso? Por quê? Porque é um canal puro do Senhor. Foi algo assim, gente, nós ficamos ali até quase 2 horas da manhã, naquilo, e não parava. Nós nos arrependendo. Que coisa maravilhosa, através de uma criança, né? Ela cumpriu aquela missão, aquele propósito, naquele momento ali, né? Que coisa linda, gente. Nossa, é algo assim, me emociona, porque na época me emocionou muito, mexeu muito comigo, né? Nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? A gente vê também, por exemplo, quando um grupo de crianças vai apresentar para outras crianças, o impacto que isso tem também. Né? Então eu vejo, por exemplo, eu me lembrei agora do Atoto, aquele grupo coral da África, né? E eles foram cantar para as nossas crianças e elas não tiravam o olho e deram alguns testemunhos, né? E isso impactou as nossas crianças lá na igreja. Então você vê que realmente a criança, ela tem, sem saber, né? Ela não tem noção de que ela está impactando alguém. Talvez por isso ela seja um canal até muito mais livre para Deus usar, porque ela está vivendo a vida dela, ela está sendo ela. Sim. Né? Por exemplo, aqui no podcast, a gente se preparou para falar. Né? Se tivesse uma criança aqui, ela tinha subido, pulado, e agora estava aqui falando o que ela estava pensando. Não é? Então, a criança realmente, a gente tem que aprender com ela. Como Jesus falou, né? Sim. Quem não se converter e se tornar como uma criança, não entra no reino de Deus. Porque essa pureza e essa autenticidade, né? Esse desejo, porque quando ela quer, né? Ela entendeu e ela quer, ela segue em frente. Não, é muito bonito. Nós, gente, assim, chegando no final, né? Mas é muito gostoso a gente falar sobre isso, né? Porque tanta coisa vem na nossa mente, assim, quanta coisa aqui que eu lembrei, que, né, marcou as nossas vidas. Mas, enfim, fala para mim, vocês escreveram livros, né? As duas são escritoras, olha isso. Fala um pouquinho sobre o livro de vocês. Fala sobre o seu, Lauren. Depois a Lud fala sobre os dela. Então, esse livro eu comecei em 2019, Alfred, o Agente do Rei. Dá para ver, Lucas? Tá pegando o livro? Tá bom. É uma história de um garoto que ele morava com os pais dele numa cidade fictícia chamada Feston, e ele recebeu um desafio do rei Josh, que era resgatar humanos que estavam presos ao Império de Tenebron. Então, a partir de todo o enredo da história, nós ensinamos o senso de chamado, propósito, missões, valores cristãos, e para despertar mesmo no coração das crianças o desejo, né, e o entendimento que eles também têm uma missão, eles também têm um propósito, mesmo crianças. Porque as crianças, elas gostam de se identificar com personagens, né, com histórias. Então, o objetivo do livro é realmente fazer com que a criança se identifique com o personagem. É uma maneira divertida de ensinar missões. É apenas uma ferramenta para ensinar missões, propósito. E ela pense assim, opa, eu quero ser uma agente do rei. Eu quero ser uma agente de transformação. Eu quero ser uma agente do rei. Então, esse é o propósito do livro. É um livro de aventura, um conto que quem conhece a Bíblia vai saber que em todo tempo ele aponta para a Bíblia, mas quem não conhece vai ser também uma oportunidade de evangelizar crianças que não conhecem a palavra. Sim, trazendo valores e princípios do Senhor, né? E como que as pessoas podem adquirir o seu livro? Pode entrar no Instagram, que é Pequenos Agentes Kids, né? @PequenosAgentesKids, e nos chamar ali, que também é uma página para fazer devocionais e missionários para crianças, ou no pessoal, que é @Lauren Irineu. Irineu? É. Ok, muito bom. Lud, fala sobre os seus livros. Os meus são livrinhos, mais como revistinhas,
É uma série que eu fiz sobre histórias da Bíblia. Mas quem conta é o jumentinho que participou da história. Então, cada história tem um jumentinho diferente, com uma personalidade diferente. Um é inseguro, o outro é mal-humorado, o outro é egoísta, mas eles vão contando a história do ponto de vista deles. Hamoud é o nome da série, que é mais ou menos o som que se assemelha à palavra jumento em hebraico, como se fosse Hamu, alguma coisa assim. Então eu dei uma transliterada, né? Sim. Hamoud, um jumentinho falante. E aí cada revistinha é uma história da Bíblia do ponto de vista do jumento. Ah, que legal. E como que as pessoas podem adquirir esses livros? Olha, um deles está na editora Jocum, pela internet. E os outros, através do meu Instagram, que é @tia_ludica. Isso, muito bom, gente. Nossa, muito bom. É bom, né? Gostaram, gente? Muito. Tá mais calma agora? Ótimo. Gente, olha, obrigada Muito demais. Obrigada. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar, olha, gente, as crianças podem fazer missões, as crianças podem pregar e devem pregar na tenra idade, não precisa esperar crescer, né, para isso, de forma alguma, pela pureza delas. O Senhor, né, já se manifesta através delas. Vocês querem deixar, assim, alguma coisa, uma última fala de vocês para as pessoas? Pode. Uma mensagem, alguma coisa? Eu vou deixar, então, essa mensagem que fala: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Porque Jesus deixou bem claro que ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê temor e nos dê amor para conduzir os pequenos, para ser exemplo para os pequenos, para ser agente de bênção para os pequenos. Amém. E você? Que o Senhor nos dê sabedoria, né, para conduzir. Nós estamos vivendo épocas tão difíceis em que nossas crianças têm sido atacadas em todo o tempo com ideologias, com ensinamentos errados, com distorções daquilo que é certo, daquilo que é princípio de Deus. Então, cabe a nós protegermos e guardarmos as nossas crianças, aquilo que elas têm se alimentado espiritualmente, ou aquilo que os olhos têm visto. Cabe a nós guardarmos e protegermos, né, essa geração. Cabe a nós, está sobre nossas responsabilidades, orar, proteger e guardar aquilo que o Senhor tem para eles. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Lauren, Lud, obrigada Eu que mesmo, agradeço. viu? Deus abençoe vocês, que Deus continue, né, dando sabedoria para vocês, instrumentalizando vocês para aquilo que Ele quer fazer com as crianças, né? Que Ele use vocês mesmo como esse canal, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. E se você gostou, olha, curte, comente, compartilhe, tá bom? E aí, ó, até o nosso próximo podcast Carisma Missões Global. Gente, beijão. Tchau, tchau.